Você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, além da imaginação. Next stop, the Twilight Zone. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Meu nome é Angélica. Eu sou o Marcos. E hoje nós iremos falar sobre o episódio número 76, no geral da série, episódio número 11 da terceira temporada, Still Valley. Seria algo como Vale Parado, Vale Paralisado, né? Algo do gênero, numa tradução livre, né? Como a gente sempre faz, a gente nunca faz a checagem do título em português. Pois é, esse é um episódio dirigido pelo James Sheldon, roteiro do Rod Serling, porém baseado em um conto do Manly Wade Wellman, né? Um conto muito famoso, a gente vai falar sobre esse autor, né? É um daqueles episódios que a gente coloca como um episódio que hoje em dia chamaria de... Veja bem, não é minha opinião, é a opinião de várias pessoas, né? Já vi o pessoal comentando, é meio filler, né? Que é um episódio que não tem, assim, o mesmo brilhantismo que outros episódios da série, mas quando você vai buscar o background, ele é tão interessante, né? Que você acaba achando mais interessante pesquisar sobre o episódio do que o episódio em si, já entregando, né, a minha opinião. O que tu acha, Marcos? Eu acho que sim. Se a gente for falar da vida do escritor cujo conto foi adaptado para esse episódio, a história chega a ser mais interessante do que a do próprio episódio. Mas enfim, é uma pena, né? Porque esse cara que é um escritor, o Manly Wade Wellman, tão importante, esse episódio é a adaptação mais famosa de uma história dele para o audiovisual. E não é um dos episódios mais legais, assim, de Além da Imaginação, né? É uma pena. Então, ele é um cara que com certeza tem muita material que poderia ser adaptado para produzir resultados até melhores, mas acabou sendo esse, né? Verdade. E aproveitando que a gente está aqui no começo, né, na sessão de curiosidades e tal, você quer falar um pouco sobre a carreira do Manly Wade Wellman? Conto, na verdade, o título original é The Valley Was Still, né, que é um conto de 1939, que apareceu primeiramente naquela revista Weird Tales, né? O Wade Wellman, ele nasceu em Angola em 1903, é filho de um inglês com uma americana, mas ele foi criado nos Estados Unidos. Logo criança, ele foi para os Estados Unidos e ainda jovem, ele começou logo cedo se eu não me engano, ele tinha estudado Direito, mas ele não seguiu a carreira, acabou se tornando um escritor mesmo. Ele começou a submeter contos, né, histórias curtas para revistas populares da época, como a Weird Tales, e acabou se tornando um escritor muito requisitado ao longo do tempo. Ele trabalhou principalmente com fantasia, ficção científica. Ele trabalhava muito com histórias de viagem no tempo, e depois e elementos do oculto. Ele começou a incorporar nas histórias dele muito dessa coisa do folclore do sul. E aí ele ficou muito marcado pela passagem dele na revista Weird Tales. Essa revista não foi a que ele mais escreveu, com a qual ele mais colaborou. Ele produziu muita coisa para outras revistas, mas a participação dele nessa revista foi muito marcante, porque ela é uma revista muito famosa e todo mundo que participou dela fica marcado por ter publicado nela. E ele é uma coisa engraçada, os escritores, Ray Bradbury, Robert Howard, H.P. Lovecraft, o Manly Wade Wellman e outros, eles tinham uma espécie de universo da revista. Os personagens das histórias de um apareciam nas histórias de outro, situações eram compartilhadas, universos geográficos eram compartilhados entre os vários escritores. A revista tinha uma espécie de universo dela. E ele também contribuiu com isso, emprestando personagens para histórias de outros e pegando personagens de outros autores e colocando nas histórias dele também. Ele teve um outro conto adaptado também no episódio Night Gallery,
né, mais para frente, nos anos 70, e claro que o Rod Serling não ia deixar de adaptar alguma coisa desse cara tão importante, né, no Além da Imaginação. Pena que esse episódio, ele não tá entre os melhores, e tem algumas mudanças que foram feitas no texto que talvez tiraram um pouco da força do episódio. O final que ele colocou, era um pouco mais dramático. Tinha alguns detalhes que talvez no conto dele tinha um senso de drama mais forte, eu acho. E aqui no episódio ficou um pouco diluído. Mas vamos falar sobre isso em breve. Sim, vamos falar sim. É realmente curiosa a história que envolve esse autor e esse conto, né? E é uma escolha lógica, inclusive, o Rod Serling querer ter uma história como essa, né, em Além da Imaginação. E ao mesmo tempo, como você falou, ele ficou preso ao que ele, na verdade, não poderia mostrar, né? Depois também a gente explica, mas ele não é um cara muito dado a colocar coisas gráficas, assim, de violência, entendeu? Na tela. Essa história, ela tem violência, né? Violência gráfica, né? Vou até tentar ler o trechozinho para vocês aqui, como foi separado aqui de maneira bem interessante pelo cara do Shadow in Substance. Pois é, cara, então, esse episódio, como eu falei, não é nem que eu tenha gostado muito do episódio, porém é um episódio que tem elementos interessantes. Quem assistiu aquele episódio Eled, que é um dos meus favoritos, sabe? Que é dos astronautas, que eles vão para aquele planeta, que todos estão parados, né? Esse episódio também tem isso, né? Essa questão de pessoas paradas, até é utilizado ali pelo fotógrafo, pelo diretor, fotos, além de filmagem. Tem um negócio que o personagem fica cutucando as pessoas paradas, então também esconde um pouco qualquer movimento incidental, né? Então você vê que é um episódio que ele tem coisas interessantes, a maneira como ele é feito, produzido, com muitos extras e tal, então é legal você assistir, porém não sei, ele falha em várias questões, assim, né? Talvez até de mudança de roteiro, é bem como você falou, a história do autor é bem mais interessante, né? Então, fazer o quê, né? Pô, vamos falar um pouquinho sobre os atores em cena, porque tem uma curiosidade, né, que esse episódio tem o Gary Merrill, né, que ele faz justamente o soldado, né, uma espécie de batedor, na verdade, né, que o nome dele é Paradine, ou Paradine, não sei, acho que é Paradine, né, e ele que vai descobrir toda essa questão da cidade e tal, e outros elementos, mas esse cara, quando a gente começou a assistir o episódio, eu até falei, né, Marco, caraca, que voz linda, né, que ele tem uma voz rouca, né, assim, né, aí eu fui descobrir que o cara, ele interpretava o Batman num programa de rádio, que era das histórias do Superman, sabe, ele fazia a voz do Batman. Ele interpretou o personagem Bill Simpson no filme A Malvada, e ele ficou famoso porque ele foi casado com a Bette Davis e foi namorado da Rita Hayworth, né? Ele é mais famoso. Gary, hein? Ele é mais famoso por isso do que, na verdade, por causa. Mas ele tem uma carreira. Linda. Mas ele tem também uma carreira importante no cinema, né? E como coadjuvante, na maioria das vezes, né? E ele tá também em muitas séries de televisão, sobretudo faroeste, séries de policial, séries investigativas, porque ele tinha esse tipo, né? Esse rosto mesmo de homem duro, né? E essa voz poderosa que ele tinha, combinava muito com personagens vilões, bandidos ou pistoleiros, enfim, ele tinha um tipo para isso. Sim. E ele fez uma carreira, principalmente na TV também, em cima desse tipo de personagem, ou policial, ou faroeste, enfim, uma figura. Esse ator, o Gary Merrill, apesar de ser uma história, né, que a gente vai explicar também o porquê disso, porque é o segundo episódio, né, o outro é o The Passers-by, que você tem novamente essa questão da Guerra da Secessão, né, aí você fica se perguntando, poxa, mas já tem novamente um outro episódio sobre a Guerra da Secessão. E você vai entender, se você analisar a época que o episódio sai, que é em 61, né, 1961, era o centenário da Guerra da Secessão. Então é por isso, é o que estava em voga, né? O Serling também pegava o timing do que era o assunto do momento, como a gente já comentou, né? Então era o que estava sendo ali rememorado, ele resolveu colocar mais um episódio sobre essa questão da Guerra da Secessão e, pior, né, com essa questão dos confederados, né, que a gente estava até comentando, falando, nossa, novamente, né, o drama dos confederados, né, e tal.
Só que o Gary Merrill, isso que é interessante que eu ia abordar, era um ativista, você entendeu? Pelos direitos humanos. Ele fez esse personagem confederado, porém ele era um cara notoriamente que lutava contra essa questão de racismo, né? Então, muito curioso assim o background e a história dele. Sim, sim. Ele faz um soldado confederado Caxias, ele quer muito a vitória dos confederados, né? Sim, mas mais do que a vitória dos confederados, ele quer salvar a própria alma. Esse episódio é sobre isso. Outro ator que aparece em cena é o Vaughan Taylor, que ele faz o Tig, o velho feiticeiro que aparece nesse episódio, e ele esteve em alguns outros episódios do Além da Imaginação, né? Ele é o Sr. Carsville do Time Enough at Last, você vai lembrar dele, né? E ele está agora no Steel Valley, e ele vai aparecer em 2 episódios em temporadas mais pra frente. Então falaremos dele também ainda novamente. No I Think the Body Electric e The Incredible World of Horace Ford. E também na 5ª temporada, tá? Em mais um episódio. Esse ator aí, ele tá acreditado também no Psicose. Né? Sim. Ele tá muito maquiado nesse episódio, sabe? Ele tá bem, né? Ele tá bem um cara de velho doidão, né? E tal, mas ele... Pinguço, né? Aqueles velhos meio assim. Mas ele é um cara que tá bem maquiado. Sim. Ele foi o chefe, ele faz o papel do chefe da personagem da Janet Leigh em Psicose. Ele também tem uma participação no Gato em Teto de Zinco Quente. Só que, eu vou te falar, quando ele aparece em cena nesse episódio, eu não o reconheci. Ele tá tão maquiado que realmente, eu sinceramente, só depois que eu fui ligar uma coisa, quando eu falei, caramba, é o Vaughan Taylor. Nossa! Tá muito diferente. Enfim, excelente trabalho de maquiagem, né? Só que a gente pode dizer que parabéns pra quem maquiou o cara, porque o cara ficou irreconhecível. A gente tem também o Ben Cooper, que ele faz o soldado que tá junto, né, com o tenente, que vai ser o personagem principal dessa história. Eu lembro dele, na verdade, como fazendo Turkey Houston no filme Johnny Guitar. Eu sei que depois ele é um ator que apareceu em muitas séries de televisão e tudo mais, mas eu lembro dele nesse filme, pra dizer a verdade. As participações dele em séries, inclusive séries que passaram no Brasil e que eu vi todos os episódios, eu não consigo lembrar muito bem da participação dele, mas eu sei que ele estava lá, tipo Duro na Queda, né? Ele fez vários episódios do Duro na Queda, eu vi todos, mas eu tô com dificuldade de lembrar da participação dele. Interessante. Pois é, vamos lá a sinopse do episódio, para que a gente possa até comentar algumas diferenças entre o roteiro e a história original e colocar as nossas impressões também? Sim, a história se passa no mês de junho de 1863. Você tem 2 soldados confederados, o sargento Paradini e o soldado Dagger. Eles têm que entregar uma mensagem, eles estão ali fazendo meio de estafetas. Só que eles têm que passar por perto de uma cidade onde, pelo jeito, eles tinham escutado o barulho de tropas yankees. Só que o barulho cessou. Eles escutaram esse barulho das tropas chegando e de repente está um silêncio na cidade, onde deveria ter várias divisões do exército yankee. O sargento Paradini resolve investigar. O soldado Dagger fica com medo, visivelmente ele está com medo de ir até a cidade onde estão as tropas inimigas. Ele vai o sargento Paradini vai sozinho. Lá ele encontra realmente os soldados yankees imobilizados, parados, como se tivessem sob alguma espécie de algum feitiço. A princípio ele pensa, será que eles estão mortos? Será que eles estão dormindo? Estão com alguma doença? E o que acontece é que ele vai encontrar um velhinho chamado Tig. Esse velho é portador de um livro. Olha, tem um detalhe aí que é nível seriado de comédia dos anos 60. Que ele tem um livro de magia onde está escrito bruxaria. Isso. E tá escrito com aquelas letras que poderia ser logotipo de série de TV, de sitcom, né? E muito bem, esse Tig fala para ele que esse é um livro de bruxaria, de pacto com o demônio, e que através dos feitiços desse livro ele poderia, se ele quisesse, fazer todo o exército Yankee ficar imóvel e dar a vitória para os confederados.
E o sargento Paradini fala, por que você não faz isso então? Aí o Tig fala, porque eu vou morrer. Antes do final do dia, minha vida vai acabar, mas eu vou deixar o livro com você e você vai poder usar esse livro para dar a vitória aos confederados. Só tem um pequeno problema. E qual seria? Saiba que quem torna os feitiços reais, quem faz os feitiços acontecerem é o diabo em pessoa, tá? E aí esse é o mote do episódio. Pois é. E é uma coisa meio engraçada, né? Porque quando o Paradini chega na cidade, vê os caras parados, ele começa a gritar, né? Eu começo a dar ordens, né? Fala assim, você está preso, negócio assim, né? Fique parado. Não, ele não fala fique parado. Mas ele fica assim, sabe? Ele não está entendendo o que está acontecendo, ele fica dando ordens e tal. E aí que, na verdade, o Tig aparece, né? Cai um vaso assim, cai no chão, e o Tig aparece e começa a conversar com ele. Mas acaba ficando engraçado, né? O que você tem em Elid, que é uma cena muito parecida, né? Que tem na época, eu lembro quando a gente gravou, eu até falei que lembrava aqueles tablôs, né? Aquelas imagens que as pessoas fazem emulando quadros e cenas, né? Então você tem isso daqui aqui também de uma maneira, inclusive, muito bem feita. Se é pra gente elogiar o episódio, é muito bem feito dessas cenas, o pessoal parado, porque é difícil, né? Quando o Paradini para, o Tig faz o feitiço nele, você vê que tem uma foto, né? Não é filmagem, né? E eles misturam isso daí, né? Tanto que ele fala, olha que o recurso interessante, né? Ele fala assim, eu só coloquei um pouco do feitiço em você, não coloquei totalmente, porque aí o olhinho dele vai se mexer, né? Que uma hora, você tá entendendo o que eu tô falando? Aí pisca o seu olho, aí ele vai piscar o olhinho. Então acaba sendo um pouco engraçado, na verdade. Essa questão toda dessa temática da Guerra da Secessão, né? Como a gente falou, é uma questão muito... A gente tem que mencionar isso, gente. É uma questão muito problemática, né? E tal, né? É uma questão sempre a ser analisada, assim, e claro, por uma perspectiva atual, né? Porque tinha isso, né, Marcos? A gente conversava sobre isso, né? Os caras, eles fazem essa espécie de material mostrando o sofrimento do povo sulista, né? E tal, o quanto, né? Tanto que o Tig fala assim pro Paradini, fala, os caras chegaram aqui, o exército da União, né? Destruindo tudo, e eu então resolvi começar a agir, né? E é bem que você falou, né? Realmente ele acaba falando para ele que vai morrer, né? E oferece a ele então a possibilidade de fazer essa magia, porém em troca da alma dele. Por sinal, escreveram o nome do cara errado, né? No episódio, né? Isso aí é uma sacanagem fodida, né? Porque o nome do autor é Manly Wade Wellman. Aí escreveram o nome dele errado, Manley, né? E daí ele diz que sempre acontecia isso com ele ficava bem puto, né? Mas o que eu tava comentando com vocês sobre essa questão da história original e da adaptação? O Cerne não gostava, né? E eu acho que para além de não gostava, acho que ele não podia, né, colocar violência gráfica no episódio da Imaginação, né? Não tinha como. Claro que o conto é uma coisa que se aprofunda muito mais, os personagens talvez sejam até mais interessantes, mas eu peguei o texto que o cara do site The Night Gallery colocou, né, que é o Shadow in Substance, e ele coloca um pedaço exatamente do que acontece, porque quando o Tig fala para ele, que oferece o livro e fala que ele tem que na verdade dá a alma dele em troca disso para poder fazer esse feitiço, que isso pode resolver a questão da guerra, né? A próxima batalha, por exemplo, que eles vão se encaminhar é em Gettysburg, né? Que houve um massacre absurdo e o Sul se lascou bonito no negócio, né? Mas o que acontece é que no conto, só esse trechinho aqui para ler para vocês, na hora que eu começo a falar para ele que ele tem que assinar com sangue, né, para poder ter esse poder, o que está escrito aqui, ó? Abre aspas. Paradini entrou em ação. Sua mão direita, ensanguentada, agarrou o livro, arrancando-o dos dedos trêmulos. Com o sabre na mão esquerda, ele atacou. Um belo golpe até para um espadachim experiente. A ponta afiada do aço encontrou o lado desgrenhado do pescoço esquelético de Tig. Paradini sentiu o osso impedindo seu poderoso golpe. Então ele não sentiu mais. O pescoço se partiu em dois e por um momento a cabeça de Tig fica pendurada no ar, como uma lanterna em um arame. Os olhos brilhantes fixaram-se nos de Paradini e a boca se abriu no meio da barba, tentando falar uma palavra que não vinha. Em seguida, ele caiu, quicou como uma bola e rolou para longe. O tronco sem cabeça estava sobre os pés apoiados, desmoronando lentamente. Paradini se afastou dele e ele desabou nos degraus da casa. Então, você vê, assim, pelo conto, que era sangrento,
né, o conto, né, que o autor escreveu, né? E é claro que é uma adaptação assim muito mais family friendly, né, do Rod Serling, se é que dá para falar isso sobre a Guerra da Secessão, né? Então não tem nada disso, na verdade ele apenas dá o livro pro cara e depois ele vai acabar encontrando, né, o tenente para o qual ele vai explicar o que está acontecendo. Isso tem uma coisa nessa história que eu acho um pouco esquisita, né? Porque até a gente vai falar sobre o desfecho, mas tem esse negócio, se você utilizar a magia, você vai utilizar em troca da sua alma. E quando ele encontra o tenente, ele fala que ele já testou em outros soldados da União no meio do caminho, tanto que o outro cara vai lá afirmar, né, que é verdade isso, que eles estão todos parados. Outros soldados já, entendeu? Então ele já vendeu a alma dele, entendeu? A alma dele já tá comprometida, não é verdade? Uhum. Sim, e tem uma coisa que você falou que tem a ver com esse final também do episódio, que uma das coisas que eu achei mais fraco foi justamente a solução final e a maneira como ela foi apresentada, porque é exatamente o que você falou. Eu não quero renunciar a Deus, mas se eu já usei o feitiço e é feito pelo demônio, eu já renunciei. Não preciso falar, eu já vendi a alma. Então, né? Não, e o Serling, ele quer dizer com essa história, né? Ele quer colocar os limites do que você é capaz de fazer numa guerra, entendeu? Né? Falar assim, olha, nossa, será que esses soldados confederados vão renunciar a Deus? Isso é um assunto meio paia, né? Meio, sério, entendeu? Mas assim, não, quando chega nesse ponto eu posso matar, posso fazer o diabo a 4. Eu só não posso usar magia e perder a minha alma, entendeu? É meio assim, né? O caldo já entornou, né? Então a merda já tá, com perdão da palavra, né? A merda já está voando, né? É uma expressão que a gente usa por aqui. Então você, cara, a próxima batalha, como eu comentei, é a Batalha de Gettysburg, pela qual eles vão no final, né? Aí vamos contar o desfecho, né? Porque aí a gente já pode abordar até outros assuntos, né? Quando ele vai retornar, o Paradini volta, como eu falei, com o tenente, né, e tal, e outro cara confirma, aí começa uma luta corporal, né? Os caras acreditam, né? Botam fé mesmo no bagulho. Não, vamos deixar todo mundo congelado, estátua, né? Porque vamos acabar com a guerra, né? Mas ele fala, não, e a nossa alma, não sei o que e tal. E entram numa luta corporal e o livro vai acabar no fogo, numa fogueira, né? E aí no conto original, por sinal, quando o livro é queimado, tudo volta ao que era antes, inclusive. Não mostra isso no episódio porque não dá tempo. Mas volta tudo como era antes. Os caras vão voltar a se movimentar. No final do episódio, eles tristemente vão partir para o destino deles, que a gente já sabe qual que é, né? Que é o destino que a história já contou, né? Sim. Mas é aquele episódio que você fala assim, esse episódio ele veio depois de The Midnight Sun, né? E aí você fica pensando, caramba, parece que gastou energia no The Midnight Sun e pegou um conto e fez uma adaptação que não acho uma boa adaptação. Eu acho que é engraçado que esse episódio ele tem muitas coisas legais nele. Esse negócio de você ficar observando as pessoas paradas, que isso é difícil, né? As pessoas naquele meio movimento, quando você está levantando um saco, por exemplo, né? Então é interessante, cara. Mas falta nele uma conclusão, uma coerência que talvez no conto, isso daí eu não li o conto, tá? Mas no conto talvez seja um pouco melhor, com toda certeza, né? Que o conto é muito notório desse autor. O conto, ele, como você mesma falou, ele tem elementos mais violentos e que isso funciona para trazer essa coisa do horror da guerra. Ele tem essa coisa que o personagem, a tropa dele é massacrada, só ele sobrevive e ele fica depois tentando contar para as pessoas o que aconteceu e as pessoas, ele fica velho, né? E as pessoas consideram ele um velho louco. Ele termina abandonado, sozinho e considerado como louco. Então, tem uma carga dramática mais interessante, eu acho. Agora, eu concordo com você. O Jamie Sheldon, que é o diretor do episódio, ele é muito habilidoso. Ele dirigiu, por exemplo, Long Distance Call, It's a Good Life. Excelentes episódios da série, né? E ele constrói essa tensão entre os dois soldados ali no começo muito bem. As cenas em que ele encontra depois os soldados yankees paralisados também são muito boas. Eu acho que a coisa começa a descambar um pouco quando aparece o personagem do
velho com o livro, e aí começa a rolar umas coisas, começa a ter até uma espécie de humor involuntário, e esse dilema moral não convence. O que deveria ser o centro da coisa fica meio assim, uma tentativa forçada de convencer a gente de que há uma grandeza moral nesses soldados, que eles iriam preferir a morte a fazer um pacto com o demônio. Não, tipo assim, né? Você, na Guerra da Secessão, que a gente já tem tantos relatos e tem tanta produção interessante, inclusive mostrando essa questão do Sul, né? Quanto eles foram sofredores e quanto eles padeceram, né? Mas, porra, tinha estupro, morte a dar com pau. No Sul eram escravagistas. Porra, não foi, tu tá com medo de perder a alma porque tu vai fazer um encanto no livro, né? A quem que tu quer enganar? Exatamente. Ai. Pois é. Eu vou te perguntar, a gente tá chegando no final aqui, né? A gente, claro, ainda tem várias coisas que a gente vai comentar, vamos recomendar filme, mas o ponto alto e ponto baixo do episódio, Marcos? Pra mim, o ponto alto é o momento em que o personagem chega na cidade e vê o exército Yankee paralisado. É uma grande surpresa, muito interessante. E para mim o ponto baixo depois é a conclusão. A solução ali, a virada final, eu acho que ela é meio... A mim não convenceu muito. Para mim é a mesma coisa, gostei desse negócio, desse esforço em mostrar as pessoas paradas. Gostei da interpretação do Gary Merrill, tá? Fazendo Paradine. Achei que é maravilhoso. Que voz, hein, cara? Que voz incrível. Gostei de pesquisar sobre o autor mesmo, de verdade. Fiquei curiosa de poder ter acesso a esse material, né? Inclusive tem uma versão, né? Para quem gosta de... A gente sempre faz essa recomendação para vocês, né? A versão para rádio, ela é muito maneira e é interpretada pelo Adam West, né? Olha lá, outro cara com uma voz maravilhosa. Eu acho que até é interessante a gente citar uma última curiosidade que eu esqueci de falar quando a gente estava falando do autor, mas eu vou falar rapidinho. A gente tá em alta aí o personagem do Shazam, né? Saiu o filme recentemente e tudo mais, e o Manley Wade Wellman, ele trabalhava com quadrinhos também. Ele chegou a escrever roteiros pro Spirit, não creditados, enquanto o Will Eisner estava na guerra, e ele trabalhava na Fawcett Comics. A Fawcett Comics tinha criado o Capitão Marvel, que era uma cópia sem vergonha não, desculpa, até que o personagem é interessante, né, do Superman. E a editora do Superman na época processou a Fawcett Comics, e justamente o Manley Wade Wellman foi testemunha no julgamento, e no julgamento ele falou: realmente a gente copiou o Super-Homem. Por conta do testemunho dele, a Fawcett perdeu o processo, foi obrigada a interromper a publicação do personagem, do Capitão Marvel, do Shazam, e mais pra frente os direitos foram vendidos para DC Comics, e por isso que a DC hoje tem o Shazam no seu quadro de personagens, graças em parte ao testemunho que o Manley Wade Wellman deu no processo. Pois legal. Interessante, né? Interessante. Eu sei que ele tinha... A história dele é muito rica, sabe? Não deu nem pra gente falar muito sobre ele. Mas ele era um cara que ele tinha aquela Carcosa Press, né? Ele tinha uma editora, né? E depois o Richard Matheson fez, junto com outros autores, uma coletânea de contos, sabe? Dele. Então, tem muito material aí pra quem, sei lá, sabe ler inglês, consegue procurar download aí desses, né? Desses documentos aí que valem muito a pena, né? Mas vamos lá então a recomendação de filme, né? Que a gente sempre faz filme, série e tal. Você separou alguma coisa para recomendar, Marco? Separei. É um filme que mistura livro de feitiçaria com pacto com o demônio, que é muita gente já assistiu, talvez não seja novidade para ninguém, mas é um filme que também o pessoal mais jovem não conhece, muita gente não lembra, que é O Último Portal, que é um filme do Roman Polanski com o Johnny Depp. Ih, vão te cancelar, hein? Roman Polanski e Johnny Depp junto. Isso. Juntei tudo de ruim possível, brincadeira, né? E esse filme do Polanski é um dos filmes mais tranqueiras que o Polanski fez. Ele soltou o lado dele tranqueira nesse filme. Ele tinha feito aquele terror muito sério, muito contido e maravilhoso, que é O Bebê de Rosemary, e ele acho que resolveu depois fazer um outro filme de terror, de pacto, em que ele chutasse o pau da barraca, né? Metesse o pé na jaca né? Do sobrenatural mais cara de pau.
e ele fez esse último Portal com o Johnny Depp. É um filme divertidíssimo, né? Não diria que é um grande filme, tá longe de ser um filme que tem a sutileza que costuma caracterizar o trabalho do Polanski, mas é um filme bacana, sobre um livreiro que tá atrás de um livro que teoricamente traria poderes ocultos, e claro que a coisa não vai acabar bem, né? Como não pode acabar em filme de terror em que alguém tá atrás de um livro maldito, né? Tu se identificou, né? Que tu é livreiro, né? Tu seria capaz de ir atrás de um livro assim amaldiçoado e famoso? Dependendo de quantas pessoas estivessem dispostas a pagar por ele, eu iria. Ih, aí, ó, já tá com a alma comprometida, viu, gente? Esse filme é legal, cara, eu gosto desse filme. Inclusive a esposa dele, né? Trabalha no filme, né? Aquela atriz linda, né? Do Lua de Fel, né? A Emanuele Senher. É, maravilhoso. Esposa dele até hoje, né? Tá lá, ele tá em prisão domiciliar e tá bem acompanhado. Inclusive, a Emanuele Senher, ela é engraçado que ela tá nessa fase do Polanski nos filmes dele, em que os filmes têm uma característica mais de tranqueira, mas são muito divertidos. O Lua de Fel é divertidíssimo. Esse filme que ela fez também, dirigido por ele, o A Vênus das Peles, é divertidíssimo. Olha, se tem ela no filme, pode assistir, que é diversão garantida. Olha só, legal, gente, uma boa recomendação, sim. Interessante. Pois é, na minha recomendação, eu vou aproveitar a temática da questão da Guerra da Secessão. Vou recomendar um filme do Don Siegel, tá? Com Clint Eastwood, Geraldine Page, grande elenco, um filme de 71, chamado no original The Beguiled. Em português saiu como Estranho que Nós Amamos, né? Esse filme teve uma refilmagem, vamos colocar assim, né? Pela Sofia Coppola, né? Ela disse que fez direto, na verdade, baseando-se ali no livro, né? E não no filme, obviamente, porque é um livro, né? Nós vamos conhecer a história ali de um cara que tá ferido, né? É um cara do Exército da União, né? Um Yankee. E ele vai acabar sendo socorrido, ele tá com a perna ferida, vai parar em um internato, né? Cheio de moças ali, estão aprendendo francês e o caraco, e tem uma questão de ter uma escrava, inclusive, presente ali durante, né? Só pra colocar aqui, eu mencionei o filme da Sofia Coppola, que é um belo filme, sabe? Muito bem fotografado, filmado, aproveita a questão de luz natural, sabe? Ele é muito... Ele é um filme excepcional, assim, entendeu? Só que falha, na minha opinião, miseravelmente, porque ele não coloca a questão da escravidão, entendeu? E o filme original, de 71, ele tem essa personagem que é uma personagem que é uma escrava, né? Essa história é uma história muito interessante, perturbadora, gente, porque o cara vai pra lá e elas vão começar a se interessar por ele, né? Muita gente não gosta desse filme porque acha que esse filme ele tem um ar meio machista, né? Na mulherada tudo querer ficar com ele e tal, porque é um filme, obviamente, um filme muito erótico, né? Tem a questão sexual, de garotas mais jovens, a diretora que é mais velha, todo mundo quer dar pra ele, entendeu? Aí chega um ponto que a história vai virando tipo aquele filme lá, que é a história do Stephen King, o Misery, saiu como Louca Obsessão, né? Então elas vão ficar ameaçando entregá-lo, né? Não tô contando muito, gente, dá pra assistir de boa. Elas vão ficar ameaçando entregá-lo ali para os confederados e ele vai ficando, na verdade, à mercê delas, né? E ali todas estão ali naquele negócio de o único homem e tal, e o Clint Eastwood nessa época tava bonitão. É uma história muito diferente, sabe? Para quem acompanha a carreira do Clint Eastwood, que era o cara lá dos faroestes, né? O bom, o mal e o feio. E é uma história que, no máximo que mostra ali, é no começo, umas fotos, sabe? Umas fotografias da guerra e tal, né? É uma história mais dramática, na verdade. Então, eu gosto muito desse filme de 71, gente. Assisti o da Sofia Coppola, mas apesar de lindo o filme, tem um ar feminista assim, não soa tão interessante para mim quanto esse original, do Don Siegel. Então fica aí a minha recomendação. Eu gosto demais desse filme. Ele faz uma inversão muito interessante, porque não é a mulher que é o objeto de desejo do homem e que ele tenta tê-la para si como uma coisa. Ele inverte isso, né? Ele vira o ser objetificado e a tragédia vai se desenrolar a partir disso. É bem interessante esse filme, eu acho bacana mesmo. É cínico, né? O Don Siegel, ele tem um cinismo na abordagem dele que acaba não tendo o mesmo grau de cinismo no filme da Sofia Coppola, que também, como você falou, também é legal, né? Não deixa de ser bom. É bonito o filme. Mas eu gosto mais do original, ele tem esse ar mais profano, sabe?
mistura sexo com o sacro, né? Com o sagrado, né? É muito interessante, muito interessante. Quem não viu ainda, se tiver curiosidade, assista aí e conte pra mim o que você achou, cara. Como vamos lembrar que o internato é no sul, né? Porra, tem essa narrativa aí que tem uma mulher negra escrava ali. Então, porra, retirar isso pra mim da história é terrível. Né? Isso foi logo de cara uma das coisas que eu não gostei do filme da Sofia Coppola, entendeu? Pra mim é importante ter essa temática justamente por ser no meio da Guerra da Secessão, cara. Entendeu? Mostrar o que esse pessoal defende, o que eles gostam, na verdade, né? E por que tem essa tendência à violência, né? Então, interessante. Fica aí a recomendação. E aí, Marcos, você escolheu uma música para tocar no final do podcast? Eu escolhi uma música que fala de um sujeito que é perseguido pelo capeta e o capeta prega várias peças nele, que é a Friend of the Devil do Grateful Dead. Música bem divertida, pelo menos eu acho. Ah, legal. Olha, aquele negócio, quando você fala às vezes o título, eu só vou reconhecer a música quando eu tocar ela para poder colocar no podcast. Mas eu gosto da banda Grateful Dead, então tá valendo aí. Com certeza vou me surpreender, gostar e os ouvintes também. E chegando aqui ao final do podcast, agradeço a vocês, eu e o Marcos, a sua companhia, você nos permitir, né, que nós lhe façamos companhia. E a gente deixa aquele recado final de sempre, né, que são os nossos links para contato nas redes sociais. Nós temos a nossa página no Facebook, tá, que é facebook.com/masmorracine. Nós temos nosso grupo no Facebook, entre nele, viu, participe para poder conversar com a gente, tá, que é Fãs de Além da Imaginação. Agora nós temos uma página de fotos de bastidores de Além da Imaginação, chamada The Twilight Zone Behind the Scenes. Já ando colocando fotinhas lá, então aproveite, siga a gente para poder ver mais fotos de bastidores. Lá no nosso perfil no Instagram, eu e o William Funchal estamos lá colocando material, muito mais o William, na verdade, né, que é quem está nos dando força lá, fazendo essa curadoria. Então acesse lá o nosso Instagram, que é Masmorracine, para poder acessar os vídeos que o William faz, as sacadas que ele tem de pegar as atrizes de Além da Imaginação, episódios do Douglas Reis. Então acesse, siga lá e dê essa moral pro nosso amigo William pra gente, viu? E se você puder, se você quiser, seja nosso padrinho, seja a nossa madrinha, acesse o Padrim ou colabore aí para poder doar algum valor pra gente, dar suporte ao nosso trabalho aqui fazendo os podcasts de Além da Imaginação. Lembrando que nós estamos aqui falando da terceira temporada. Se tu caiu de paraquedas, nós fizemos de todas até agora, da primeira, da segunda, da terceira. E eu queria deixar um recado aqui, porque eu entrei no nosso canal do YouTube, né, porque eu estava fazendo pilotos, né, e tinha gente comentando lá, assim, até, não me ofendi, claro, né, porque às vezes a pessoa não abre, né, tipo assim, você tem a postagem do YouTube, mas a pessoa não coloca ver mais, né, só pega aquelas primeiras palavrinhas, né, que às vezes não está nem apresentando completamente o episódio que a gente está comentando. E alguém foi comentar lá, e comentou assim, o episódio que é bom para assistir não tem, né? Então que eu fui lá, respondi, expliquei, falei, na verdade a gente tem, né? Todo vídeo que a gente faz no YouTube, todo podcast que a gente lança no nosso site, eu, né, me dou ao trabalho de fazer a inserção de legendas e fazer o upload e deixar o link para o pessoal acessar. Então todos os podcasts que nós gravamos aqui, né, o Marcos até me perguntou, né, Marcos, por que eu tô fazendo isso, né? Porque eu sou assim, se tu começa a fazer algo de um jeito, eu vou até o final, né, fazendo. Então, a gente já tá, contabilizar, tem até muito mais de 70 episódios, porque a gente tem feito também sobre a série do Jordan Peele. Então, a gente tem em todas as postagens o episódio para a pessoa assistir online, ou então baixar, fica a seu critério. Então, para quem está nos escutando aqui no YouTube, sempre clica naquela setinha ver mais, que aí vai estar lá toda a publicação completa e vai estar assim, ó, episódio para assistir ou baixar, e o link. Então é só acessar, tá, gente? Só deixando esse recado, porque eu senti algum estresse, assim, da pessoa que acessou o canal, e fica chato, né, porque é que nem aquele negócio, às vezes a pessoa acessou aquele episódio apenas, né, e nem acompanha o nosso trabalho, e na verdade talvez nem tenha escutado o episódio completamente, que eu costumo avisar, né, que tem um episódio para ver online. Então
fica aqui esse pequeno desabafo, né? Assim, né? Que a gente tem feito, sim, esse trabalho completo para ajudar o pessoal a acessar o episódio. A gente, né? Tem gente que não coloca, né? Mesmo, mas a gente coloca, a gente tenta colaborar. Então vamos ver a postagem correta, né? Completamente para poder ter toda a informação, né? Não, Mark? Com certeza. Com certeza. E a gente vai terminando aqui esse episódio, deixando para você um beijo grande, viu? Um abraço forte. Se cuide, viu? Quando a gente fala se cuide, é se cuide. Ainda estamos em contexto de pandemia, né? A vacina, ela tá vindo, mas tá vindo muito devagarinho. Então vamos nos cuidar, manter o distanciamento social, cuidar dos nossos parentes que nós amamos, né? Mantendo a distância. Às vezes o amor, o afeto, ele é demonstrado pela distância que você mantém da pessoa, né? Você não quer fazer com que ela seja atingida pela doença, né? Então a gente deixa aqui um beijo, se cuide, viu? Cuide dos seus. E a gente se encontra aí no próximo podcast da Linha Imaginação. Fiquem bem, se cuidem. Beijo, tchau, tchau.